Uma caminhada de animação, ela possui 4 momentos distintos no movimento que a gente pode usar como marca para criar poses de animação. Ou seja, tem 4 momentos importantes no processo de caminhada que a gente vai usar como keyframes para a construção da animação desse personagem. Quais são esses 4 momentos? O primeiro momento que a gente vai usar é o momento aonde o calcanhar encosta no chão. Então, esse momento aqui, aonde o calcanhar encosta no chão, a gente chama de contato. E essa pose, ela vai marcar para mim a distância da passada, né? Ou seja, qual que é o tamanho dessa passada, e vai me ajudar também a medir um pouco a velocidade que esse personagem anda, né? Vocês vão perceber que para manter um equilíbrio do personagem, né, eu vou ter um pé, né, por exemplo, o pé esquerdo, né, à frente. Quando o pé esquerdo estiver à frente, a gente vai ver que a mão, né, e o ombro direito vão estar para trás, né? Se a gente olhar o personagem de topo, né, vocês vão ver que existe uma torção do ombro nesse sentido, né? E a torção do quadril vai estar nesse sentido. Essa torção mantém o personagem equilibrado, né? Então a gente tem essas características na posição de contato. E geralmente essa é a primeira pose que a gente vai produzir, né? Se eu produzir só contatos, ou seja, se eu tiver apenas as poses de contato do personagem, eu vou apagar aqui esses keyframes, né? Eu vou apagar todos esses keyframes, vou deixar apenas nos contatos. Você vai ver que o personagem ele não faz uma caminhada, ele só balança as pernas, né, para um lado e para o outro. Então eu preciso explicar que, na verdade, uma perna é uma perna de apoio e a outra perna é a perna que está movimentando o personagem para frente, né? Ou seja, uma perna vai ter que passar pela outra, né? Isso indica a minha segunda pose no processo de caminhada. Ou seja, depois de fazer a pose de contato, eu vou ter essa pose aonde a perna do personagem está indo para frente para poder fazer a pisada e a outra perna está servindo como apoio. Então, esse processo onde uma perna está indo para trás como ponto de apoio e uma outra perna está solta indo para frente, né, é que vai fazer esse processo de caminhada ser convincente, né? A gente vai chamar essa pose aqui, aonde uma perna passa pela outra, de passagem, né? Então a gente chama de pass position, né, ou passagem. E nessa pose, você vai ver que o corpo também está mais alinhado, retinho, ou seja, você não tem mais aquela torção no ombro, né? Ele está bem mais alinhado de forma lateral aqui, né? Então, isso aqui é a pose de passagem, e se eu tiver só as poses de passagem, e as poses de contato, eu já vou ter algo que parece o personagem caminhando, né? Ele já vai ser um pouco mais convincente, né? A gente tem que colocar um pouquinho de peso no personagem, um pouquinho de física no personagem, e para colocar essa física no personagem, é comum a gente fazer uma pose aonde todo o peso do corpo está apoiado num único ponto, ou seja, esse pé ele já saiu do solo, ele já não está mais encostado no solo, todo o peso está caindo sobre essa perna, né, e o personagem ele chega no ponto mais baixo dele, né, ou seja, o ponto mais baixo de apoio dele. A gente vai chamar isso aqui ou de down, né, ou eu prefiro chamar, para a gente lembrar do squash, de impacto, que é onde a gente percebe a atuação do squash, né, do princípio de squash, né, como o princípio, né, de espremer. Da mesma forma que eu tenho um princípio de espremer, eu vou ter um princípio de esticar e eu vou ter uma demonstração de esforço. Então eu vou ter também, né, ou seja, se eu tenho uma pose que mostra que o personagem sofreu um impacto aqui, eu vou ter uma pose que demonstra o esforço dele, né, o esforço, né, para ele poder fazer o movimento. Então vai ser a pose mais esticada, vai ser a pose mais alta,
E é uma pose aonde esse pé aqui, ele já começa a descolar do solo, né? Ou seja, você começa a ter o pé na ponta do pé, e esse pé ainda não encostou, ele ainda está no ar. Essa pose, que é a pose mais alta, mais esticada, né? Eu vou chamar ela de up, ou como eu gosto de falar, para poder a gente lembrar da coisa física, do movimento, de impulso, né? Então a gente vai ter esse esforço. Com as 4 poses, né, de contato, impacto, né, contato, impacto, passagem, né, e up, a gente consegue fazer uma caminhada que tem um aspecto bem orgânico e um pouquinho de peso, né? Então isso dá um pouquinho mais de charme para a animação, essas poses adicionais. Se a gente observar aqui, ó, você vai ver que a mesma coisa acontece com as 2 pernas, né? Ou seja, eu tenho um contato com o pé direito, um contato com o pé esquerdo, né? Eu vou ter também uma variação entre cada um. Outro aspecto da caminhada é observar o tempo que uma caminhada leva. Geralmente uma caminhada normal, ela está em torno de 1 segundo, às vezes um pouco mais de 1 segundo, né? Então ela tem um ritmo que deve ser respeitado. Você pode pensar realmente no som da batida do pé para poder marcar esse tempo de caminhada, mas observa que uma caminhada muito lenta, né? Se você não observar esse tempo, se você fizer de forma leviana, né? Você pode ter uma caminhada que parece com uma resistência errada ou não convincente, tá? Então, fique atento ao timing da caminhada, né? Façam as 4 poses principais, né? E aí depois a gente vai fazer, num outro momento, uma revisão dessas caminhadas que vocês fizeram.